Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Coringão 3, Ponte Preta 0, primeiro jogo do Coringão aí de 2026. Começamos o ano com o pé direito, mantendo a pegada aí do ano passado, hein? Graças a Deus. E aí, assistiu o jogo? Já deixa pra mim nos comentários aí o que você achou do jogo. E sempre lembrando a vocês, o canal tá ficando chique, hein? Agora você tem a opção de dar hype no vídeo. Se você der like no vídeo e aparecer a opção hype, por favor, não deixe de clicar, que isso aí ajuda muito ao YouTube entender que o vídeo deve ser entregue para mais corintianos. Então, se você gosta do canal, dá essa força aí pra mim, beleza? Bom, galera, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o jogo aí. Coringão jogando na Neoquímica Arena para 36 mil pessoas. Coringão nunca decepciona, né? Pode ser o primeiro jogo do Paulista, mesmo o último jogo do Corinthians tendo sido dia 21 de dezembro aí, recente. Nunca tem público pequeno na Neoquímica Arena, é impressionante, né? Coringão com o time meio mesclado aí, a gente vai falar sobre o time que foi a campo. E muito importante, né, antes do jogo, a homenagem, a despedida do nosso Ângelo Romero aí. Eu achei bem bacana que a gente vê muitos cenários assim que quando um ídolo sai do time, acaba sendo de maneira meio divergente, né? O Corinthians mesmo tem um histórico muito grande disso, de vários ídolos saindo pela porta dos fundos, podemos dizer assim, né? E o Romero aí saiu, ele entendendo, né, que é a hora dele deixar o clube, e o clube entendendo que não deve renovar, ambos chegando num consenso sobre isso, sem farpa, sem divergências, com uma bela homenagem, a torcida ovacionando o Romero na arena, e é isso que o nosso paraguaio merece, parabéns. Inclusive, se você gosta do Ângelo, eu postei, acho que foi semana passada, eu postei um compilado com todos os gols dele pelo Corinthians, eu vou deixar indicado no card aqui para você assistir, beleza? Bom, e depois da homenagem pro Angel aí, onde estiveram presentes até os jogadores que não puderam participar da partida por algum motivo, apenas o Garro que fez cirurgia no punho e o José Martinez que ainda tá lá na Venezuela resolvendo os problemas dele lá, devido a tudo aquilo que tá acontecendo na Venezuela que vocês sabem, não estiveram na arena, né? Alguns jogadores que não puderam jogar, mesmo assim, compareceram, como foi o caso do Ranieri, do Memphis e do Yuri, né? Alguns deles até ali no gramado para se despedir do próprio Ângelo Romero, e achei bem legal essa atitude deles. Então, ou seja, começamos 2026 na mesma pegada que terminamos 2025 aí, né? Um momento de alegria pro nosso Coringão aí, né? Bom, vamos lá, vamos falar do jogo. Coringão enfrentou a Ponte Preta, eu acho que não teria um rival melhor pra gente começar o Campeonato Paulista. Eu digo por quê? Não é questão que a Ponte Preta é um time fraco, a gente sabe que a Ponte Preta é um rival histórico do Corinthians aí, né? Dá pra colocar como rival? É, dá, né? Porque tivemos vários momentos importantes com a Ponte Preta aí, além do título de 77, mas a Ponte Preta, eu digo que ela foi um adversário oportuno nesse momento, porque a Ponte Preta vem atravessando um momento difícil, né? Tava até com o mesmo problema que o Corinthians estava, a Ponte Preta tá ou estava, não sei se eles já resolveram também, ou se está ainda com o transfer ban, né? E, enfim, eles foram dando várias informações ao longo da transmissão ali, que no banco de reservas da Ponte, por exemplo, hoje tinha um jogador profissional, o resto eles tiveram que subir da copinha para poder jogar o jogo. E eu acho que a entrevista que o jogador da Ponte Preta deu no final do jogo foi muito emblemática, né? Que o goleiro da Ponte Preta estava dando entrevista lá na TNT Sport e a repórter perguntando, né, o que ele tinha achado da partida e tal, não sei o que. Até ela perguntou em vista de tudo que vem acontecendo com a Ponte Preta esse ano, e ele falou, eu não vou lembrar palavras exatamente que ele falou, mas ele falou algo no sentido tipo, a gente tem que estar fazendo um esforço para estar aqui, como se ele estivesse falando assim, a gente tem que fazer um esforço mental para não perder a vontade de estar aqui. Como tá muito difícil ir pro clube, ir pro dia a dia, trabalhar devido a tudo que tá acontecendo ali na Ponte Preta. Então, por isso que eu falei nesse sentido, que foi o adversário ideal pro Corinthians começar o campeonato, porque, cara, o Corinthians jogou dia 21 de dezembro, uma final de Copa do Brasil que a gente sabe como foi desgastante contra o Vasco aí. Se o Corinthians tivesse um jogo contra um time que tivesse, digamos, mais bem entrosado, tivesse jogando melhor, com certeza ia ser muito mais difícil. Se bem que tem o ponto que geralmente os times do interior acabam fazendo uma pré-temporada um pouco maior, acabam se superando muitas vezes. Esses primeiros jogos dos times grandes contra os do interior costumam ser complicados pela parte que os do interior sempre estão com um preparo físico mais, né, adiantado já, numa etapa mais adiantada já da preparação física, e não foi o que se viu em campo hoje, né? O Corinthians teve alguns jogadores estavam abaixo da média? Estavam, a gente vai falar disso. Mas, de uma maneira geral, teve alguns que estavam voando, né? Como o Breno Bidon, o Mateuzinho, o próprio Matheus Bidu. E
na média de todos os jogadores, tirando esses que se destacaram, os dois times jogaram de igual para igual. Eu em nenhum momento senti o Corinthians perdendo para a Ponte Preta nessa questão física, né? Bom, o Coringão foi a campo com o Hugo no gol, Mateuzinho na direita, Gustavo Henrique, aliás, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, né? No meio de campo, vamos lá, que eu sempre falo que é meio de campo é onde confunde a minha mente. Mas hoje o Coringão foi com o Charles, com o André, o Carrídio e o Bidon um pouco à frente. Agora eu não esqueci. Eu não sei porquê, cara. Dá um negócio na cabeça e fala meio de campo. Eu não sei se é porque muda muito, ou se eu confundo a ordem das peças ali, sei lá. E lá na frente o Vitinho e o Guinegão, né? E o Coringão fez uma partida. O placar refletiu bem o que foi, né? O Corinthians chegou um momento do primeiro tempo que chegou a estar com 90% de posse de bola. A Ponte Preta foi conseguir dar alguns ataques no final do primeiro tempo, basicamente, né? Mas vamos falar um pouquinho do lance a lance do jogo aí pra gente entender melhor como foi essa partida. Bom, com 5 minutos de jogo foi a primeira chegada perigosa do Corinthians, com um chute de fora da área do menino André Bahia. André Bahia ou André, alguns chamam de André Bahia, outros chamam só de André, mas enfim, foi com um chute perigoso dele a primeira jogada. Aí com 9 minutos teve uma bela virada do Breno Bidon. O Breno Bidon a galera destacou durante a transmissão. Vamos lá, deixa seu comentário aí pra mim. Se estão falando muito do do Breno Bidon por conta de todo esse assédio que tá tendo do Flamengo e tal, e pelo que ele fez, né, no último jogo ali da Copa do Brasil do ano passado, ou ele merece ter tudo isso falado? Eu sei que hoje ele era um desses que eu falei que tava um pouco acima, né? Esse lance que eu vou destacar agora, ele deu uma bela virada e uma bela invertida de jogo pro Matheus Bidu, né? Que deu um cruzamento barra chute, né? Ele nem tentou chutar no gol, nem cruzou. E dois jogadores do Corinthians mergulharam ali. Eu não me lembro se foi o Guinegão e o Mateuzinho, ou se foi o André, um dos dois. Eles são meio semelhantes fisicamente, às vezes a gente se confunde ali na transmissão. Mas dois jogadores do Corinthians mergulharam para tentar pegar a bola e não conseguiram. Com 12 minutos, o Corinthians começou a pressionar bastante. Depois de uma bela jogada do Cantilho pela direita, o Vitinho chutou uma bola em cima da zaga, uma bola que, se fosse em direção ao gol, seria perigosa, mas pegou na zaga ali primeiro. E a pressão continuava. Já com 13 minutos, outra paulada do Mateuzinho que foi desviada para fora, escanteio pro Corinthians. Aí com 19 minutos, teve um bate-rebate ali na área da Ponte Preta. A bola quase ia se oferecendo pro Guinegão fazer o gol, o zagueiro da Ponte chegou cortando, ainda quase fez gol contra, que a bola passou do lado do gol da Ponte e gerou um novo escanteio pro Corinthians. O Timão tava pressionando, tava em cima. E com 21 minutos teve mais uma chegada do Corinthians que ia gerar uma boa oportunidade de gol ali com o Vitinho, mas a arbitragem marcou um toque de mão do Vitinho impugnando o lance. E nesse momento aí que eu falo que o Corinthians já tava com 90% de posse de bola, a Ponte tava totalmente atordoada. Só tava faltando o Corinthians acertar um pouco mais os passes ali, né? Porque ele já tava controlando ali do meio de campo pra frente, a Ponte Preta não tava atacando. A bola tava só com o Corinthians atacava, tocava e atacava. Mas tava faltando aquele molhinho final, aquele toque final ali de acertar pra concluir em gol. Aí com 33 minutos foi o primeiro escanteio da Ponte Preta no jogo, pra vocês verem como que a Ponte Preta tava bem só sofrendo pressão do Corinthians, né? E ainda esse escanteio surgiu porque o Vitinho deu o maior gás pra tentar pegar a bola, conseguiu, aí ele entregou pro Matheus Bidu, né? Pro Bidu sair jogando, o Bidu saiu jogando errado, chutou, a bola ainda pegou no jogador, desviou nele de volta e saiu para escanteio. Por isso que a Ponte conseguiu esse escanteio, mas a Ponte até então não estava fazendo nada no jogo. E aí desses 33 até os 45, o jogo ficou meio morno, nem anotei muita coisa aqui para falar para vocês. Só que nos 45 surgiu as duas chances da Ponte Preta que talvez foram as principais chances do jogo. Foi perigoso pra caramba as chances dele. Que primeiro foi um chute ali no canto direito do Hugo, que ele teve que fazer uma defesa difícil, gerou um escanteio, e na jogada oriunda desse escanteio aí, cara, o Bidu quase ia fazer um gol contra. O Bidu tava meio atrapalhado até então, né? E o Bidu quase fazendo gol contra, e o Hugo fez mais uma defesaça salvando aí, e no primeiro tempo terminou assim, acabou que não tivemos gol no primeiro tempo. Aí com 5 minutos a gente já teve uma palhinha ali da arma secreta, cara, eu já cheguei a falar isso em vídeos anteriores, os caras comentaram na transmissão hoje, mas a gente vai falar, mas é a arma secreta, nada secreta do Corinthians que sempre tá funcionando. Eu tenho medo que quando começarem a marcar isso daí, eu não sei se é falha da marcação ou se é mérito dele que é muito bom no que ele faz, mas eu tenho medo de
darem um jeito de anularem essa jogada, porque o Corinthians faz essa jogada todo jogo dá certo, e hoje mais uma vez foi assim. Com 5 minutos, o Breno Bidon fez uma grande jogada onde ele sofreu falta, e aí na falta cobrada, o Gustavo Henrique, a arma secreta, entrou em ação e cabeceou e a bola foi para escanteio. Mas no escanteio cobrado, o Matheus Bidu fez o gol, mas foi dado impedimento no gol do Bidu, realmente ele estava um pouquinho à frente. Aí com 6 minutos, ou seja, 1 minuto depois, como eu falei anteriormente, eu já tinha falado de outros vídeos, cantaram a bola na transmissão, que essa jogada era manjada do Corinthians, mas bola cruzada na área, Gustavo Henrique de cabeça, gol do Coringão, Coringão na frente, 1-0. Cara, é impressionante o aproveitamento do Gustavo Henrique na bola aérea. Putz, grilo, ele foi cotado não é a palavra certa. Ele foi tido pela torcida e pelos analistas, enfim, como o jogador mais regular do Corinthians ano passado, eu concordo, né? Vários jogadores, assim, tiveram altos e baixos, tiveram momentos onde eles se destacaram, como o Memphis, por exemplo, mas momentos que também tiveram muito em baixa, né? E o Gustavo Henrique manteve uma temporada regular ali, fazendo vários gols, jogando, não comprometendo em nenhuma partida. Se ele continuar assim esse ano, temos um bom zagueiro aí pra jogar ou com o Gabriel Paulista ou com o André Ramalho, que seja, na zaga do Corinthians aí em 2026. Aí com 18 minutos, cara, jogada do Breno Bidon de novo, na frente pro Guinegão. A bola parecia até que tinha saído um pouquinho esticada demais, mas o Guinegão se esforçou, deu quase com um carrinho na linha de fundo pra pôr a bola dentro da área de novo. Mateuzinho chegou arregaçando, dando um chutaço, e o André fez o gol, né? Aquele gol culposo, sem a intenção de marcar, a bola bateu nele e entrou, mas que se dane, gol do Corinthians, 2-0, Coringão na frente, e o garoto André fazendo gol aí, sendo bastante celebrado pelos companheiros. Com 32 minutos, André Carrilho saiu, a galera já vinha falando na transmissão, e eu falei isso no começo do jogo, dos jogadores que foram um pouco acima, outros um pouco abaixo. O Carrilho estava um pouco abaixo hoje, ele foi um dos que sentiu, um dos poucos que dava pra ver visivelmente que estava sentindo essa questão do preparo físico, ele não estava legal, né? Tanto é que teve um momento ali do jogo que o Dorival Júnior recuou ele como se fosse mais pra volância, para marcar um jogador da ponte que era menos móvel, digamos assim. Então, pro Carrilho não precisar correr tanto e armar as jogadas, né? Então, assim, é o primeiro jogo da temporada, né? Só que a gente já fica meio com o pé atrás, porque o Carrilho era um daqueles que ano passado tava tendo histórico aí sendo meio cobrado pela torcida, e pelo fato de que talvez ele não tava tendo tanto comprometimento, tava passando um pouquinho da conta na vida noturna em São Paulo aí, né? Sabe dos prazeres que São Paulo oferece na vida noturna aí. Então, parece que pegaram ele embalado, essas coisas, enfim. Não que o jogador não pode sair, tá? Eu não sou desses, mas a gente sabe, é a questão do comprometimento, saber dosar a vida pessoal com o profissional, né? Depois o Guinegão quase ia fazer o gol dele, né? Teve a jogada que teve um chute ali que o goleiro da Ponte Preta rebateu e o Charles chegou dividindo a bola, né? E aí a arbitragem marcou falta, a bola tava... Até na transmissão, o André Henning chegou a falar que ele não achou falta, né? Mas enfim, a árbitra não voltou atrás da decisão. Nessa dividida do Charles aí, marcou falta em cima do goleiro, onde a bola sobraria pro Guinegão que ia fazer o gol. Mas como a jogada foi impugnada, né? O nosso atacante aí ficou só na vontade de marcar o golzinho dele hoje. Aos 34 minutos, saíram o Vitinho e... Deixa eu ver na minha colinha aqui. Vitinho saiu para entrar o Pedro Raul e o Guinegão saiu para entrar o Kaique. Aí depois, aos 40 minutos, saiu o Mateuzinho para a entrada do Jacaré e o André saiu para entrar o Rian. E assim, do segundo tempo eu tenho bem... Você pode ver que apesar de ter sido o tempo que teve mais gols, eu tive bem menos lances anotados para falar. Então eu achei que fora as jogadas dos gols, o Corinthians não criou tanto assim no segundo tempo como fez no primeiro, né? Cansaço, sol infernal que tava, enfim, não sei. Mas o Corinthians fez gols, mas talvez não fez tantas jogadas para fazer gol quanto tinha feito no primeiro tempo. E fora isso que eu relatei para vocês até agora, tem o golaço do André Ramalho quando ninguém esperava mais nada. No apagar das luzes, André Ramalho fez o gol mais bonito do Paulistão até agora. Cara, que pedrada de fora da área. Putz, não, eu tô falando zoando assim, mas não é zoeira não, né? Não é meu corintianismo falando mais alto não. Até agora foi o gol mais bonito do Campeonato Paulista, e quem quiser fazer o gol mais bonito que o dele vai ter que caprichar bastante, porque caramba, que paulada, hein? Golaço do André Ramalho,
fechando o caixão da Ponte Preta aí, Coringão 3, Ponte Preta 0. Coringão mantém a boa good vibes aí de 2025, começa bem o 2026. Ai, Deus, que Deus abençoe e que continue assim, cara. Cara, o Corinthians, janeiro tá sendo um ano de tão boas notícias, cara, que eu tô ficando com medo, cara. Eu sempre falo, quando começa a dar muita coisa boa no Corinthians, eu já lembro daquele meme lá do Tropa de Elite. Inclusive fizeram esse meme do cara vestido com a camisa do Corinthians falando: tem parada errada aí, meu irmão, tá tudo muito calmo, né? É transfer ban caindo, né? Contas sendo pagas, enfim, vamos ver, que Deus abençoe, que eu até fiz um vídeo sobre isso, né, que o Marcelo Paz esteja trazendo paz pro Corinthians aí, né, que seja um modelo de gestão mais... Eu falei, também falei em outro vídeo. Se você não viu esses vídeos que eu tô citando, eu não vou falar pra vocês ficar voltando a assistir todos os vídeos, mas convido a se inscrever pra daqui em diante ver os próximos. Mas eu cheguei a falar em vídeos anteriores que eu espero que o título não mascare as coisas erradas que estão acontecendo no Corinthians. Então, assim, pode ser que o Marcelo Paz chegando vai ter um modelo de gestão com menos loucuras orçamentárias e tal, mas eu não acredito no modelo de gestão atual, né? Então, a gente tem que continuar vigilante, mesmo que seja um ano maravilhoso esportivamente, o Corinthians já ganhe Paulista, já começa ganhando a Supercopa em cima do Flamengo, e vá super bem na Libertadores, e etc, etc. Não podemos esquecer de tudo que acontece lá dentro do Parque São Jorge e das pessoas que querem manter as coisas lá exatamente do mesmo jeitinho que estão, beleza? Bom, galera, achei que o vídeo ia ser curto, mas já me alonguei bastante. Eu não gosto de fazer vídeos muito gigantescos, já tá dando... Eu editando vai diminuir um pouco, mas aqui na gravação pra mim já tá dando quase 20 minutos de vídeo. Então eu vou encerrando por aqui. Valeu, galera. Bom o primeiro jogo do ano ser com vitória, que possamos ter muitas outras, beleza? Se você é seu primeiro vídeo, eu vou convidar mais uma vez você a se inscrever no canal para não perder as próximas resenhas. E sempre lembrando que não é o único tipo de conteúdo que eu produzo aqui no canal. É que eu penso o canal de Coringão para Coringão, então eu posto vários outros tipos de conteúdo, jogos históricos, melhores momentos de jogos antigos, vídeos editados sobre jogos e jogadores do Coringão, tem essas resenhas aqui, tem resenha sobre notícia. Eu vou deixar indicado mais 2 aí pra vocês verem, e se você gostou, quiser conhecer mais sobre o canal, clica na minha carinha que tá aparecendo aqui também, no meu desenho aqui, que você vai se inscrever no canal, beleza? Valeu, forte abraço pra vocês, vai Corinthians, e até o próximo vídeo.